Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Tópicos de Leitura e Teoria Literária, hoje para fazer uma abordagem mais ampla e ao mesmo tempo simbólica desta peça, aqui especialmente nesse plano inicial aqui que antecede o próprio início da peça, ou seja, faz parte do mito, do mitos de Édipo e que todo cidadão médio já conhecia antes de assistir a peça. Os espectadores iam até o teatro, pessoal, não sei se vocês sabem disso, iam muito mais para saber como Sófocles, por exemplo, iria tratar aquele mito do que o que trata ou do que trata esse mito, porque eles já sabiam disso. Então, essa tragédia toda aqui soa, se nós levarmos isso em consideração, desde o primeiro ato, né, quem não começou ainda, por favor, faça isso urgentemente, desde o primeiro ato já soa muito irônico tudo aquilo lá, porque tudo que o Édipo fala a respeito do grande problema, da grande questão, né, do grande conflito da peça, envolve a ele mesmo e o público já sabe. Então levem isso em consideração durante a leitura, porque vocês vão perceber muitas nuances a mais se vocês já tiverem noção, em mente, essas noções introdutórias. Pretendo com vocês tratar de alguns símbolos, não só nesta aula, mas em todas as outras. Essa aqui provavelmente durará só uns 10 minutos, para que vocês tenham muito mais subsídios sintéticos para que o desenvolvimento aconteça na aula ao vivo. Hoje tratarei de alguns símbolos, né? Então leve em consideração, por exemplo, que o Édipo trata muito da questão do conhecimento, né? Até que ponto o ser humano consegue conhecer de maneira substantiva quem ele é, o que é o cosmos e qual será seu destino. Édipo é o sujeito que aparentemente possui muitos conhecimentos. É um sujeito, não significa que ele seja o sujeito mais inteligente de todos, não se trata disso, tá? Mas também disso. Mas, sobretudo, do sujeito que busca uma compreensão de si e aparentemente ele chega a essa resposta. Tá? Basta saber se essa resposta é correta ou se é completamente errada. A gente vai ver que há um duelo já no primeiro ato, um duelo intelectual, um duelo dialético, né? Dialógico e dialético, muito interessante, entre Édipo e Tiresias. Tiresias, pesquisem, pessoal, o mito que envolve só a figura do Tiresias, para ampliar o conhecimento a respeito desse personagem, mas ele é o profeta cego. E aí a gente tem um tópico muito interessante na peça e que está associado esse mito, esse símbolo, à questão do conhecimento, que são os dois símbolos da luz e da escuridão, da visão e da cegueira, daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. A figura do Édipo e a figura do Tiresias embatem, né, fazem um embate muito interessante a respeito desta questão, e isso só se resolverá no último ato, no terceiro ato. Vamos ler essa nota prévia aqui e eu vou comentando em cima, ok? Laio, rei de Tebas, e Jocasta, sua esposa, consultaram o oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos, pessoal, não sei se vocês sabem, deixa eu marcar aqui. O Oráculo de Delfos é um lugar que eu já li alguma coisa a respeito, supostamente fica na Turquia, né, hoje em dia, o lugar real deste oráculo, mas se sabe que de fato existiu esse local. É um local em que as pitonisas por quê? Porque se relaciona com aquela serpente, a Piton, porque tem todo um mito por trás, eu não tenho tempo de comentar com vocês, mas eu solicito que vocês façam essa pesquisa, né, por que pitonisa, daí vem toda a explicação lá. Mas Apolo, que é o deus da descoberta, o deus que conduz o sol, né, todo tipo de descoberta, desde a medicina até a descoberta poética, passa pela associação com Apolo. Apolo que é filho de Zeus, né, ou de Júpiter, se você quiser, na versão romana. Apolo é o sujeito que é apelidado de Lóxias. Por quê? Porque ele é o oblíquo, ele sempre dá uma mensagem meio torta, né? meio enigmática, por meio das pitonisas. As pitonisas entravam em transe e elas ouviam algum ditame do Lóxias, que é Apolo, e aí sim transmitia isso aos que estavam ali, os consultantes, né? Os consulentes, melhor dizendo. Ok? Então, foram lá, né, os dois, sobre a infecundidade do casal. Eles não estavam conseguindo ter filhos, né? A pitonisa respondeu que se tivesse um filho, ele viria a matar o pai, casar com a mãe e causar muito luto e sangue na família.
Quando mais tarde Jocasta deu à luz a um menino, mandaram expô-lo às feras na montanha do Citerão. Por quê? Porque não havia o costume entre os gregos de se sacrificar crianças, da mesma forma que não havia o costume de se sacrificar mulheres. Né? As mulheres e as crianças, elas não eram mortas diretamente, as mãos não eram sujas de sangue, né? Nem quanto a crianças, nem quanto a mulheres. As mulheres normalmente eram mortas por emparedamento, né? Elas eram soltas para morrerem de fome e de sede, né? De inanição. E as crianças, muitas delas eram soltas para serem mortas pelas forças naturais, ou por alguma fera, ou por frio, ou fome, etc. Né? O servo incumbido dessa missão desumana apiedou-se e entregou a criança a um pastor de Corinto, que a levou a Pólibo, seu rei, ou seja, rei de Corinto. Sendo assim, pessoal, a gente já tem 2 elementos até aqui. Édipo nasce de um rei e é conduzido a outro rei. Tá? E aí a gente se lembra lá daquela definição de Aristóteles, né, que os personagens da tragédia são sempre personagens superiores. A superioridade desses personagens também se reflete no grau de nobreza que eles possuem, inclusive nobreza neste sentido estatal, digamos assim, da governança. Ok? O menino tinha os pés magoados das cordas com que o haviam atado. Né? Os pais apertaram, né, amarraram os pés do menino Édipo, e por isso recebeu o nome de Édipo, isto é, pés inchados. Né? O símbolo dos pés aqui eu vou tratar muito durante as análises com vocês. E foi criado pelo rei Pólibo, como filho seu. Já adulto, Édipo ouviu uma alusão à sua condição de filho adotivo, numa briga, num bar, assim, né? Tipo um bar. Foi a Delfos consultar o oráculo, de novo, então, né? O oráculo aqui e aqui, a esse respeito. E em resposta foi expulso do templo como assassino do pai e esposo da própria mãe. Aterrado, não quis voltar para junto dos pais. Quais pais? Os reis de Corinto. E tratou de afastar-se de Corinto. Numa encruzilhada, vou tratar desse símbolo com vocês no momento adequado, encontrou Laio e pequena comitiva que se dirigiam a Delfos. Né? De novo. Tratado descortesmente, reagiu. Por que reagiu? Porque ele é insolente. Vocês lembram lá? Ibris. Vou escrever aqui. Ou ubris também, se vocês quiserem, ok? Dá um trabalho escrever com isso aqui. Aí, até que ficou bonitinho, né? Aí, tem um trema ali. Ibris ou ubris, por que ele reagiu? Porque ele é insolente, ok? Inclusive, na definição do Édipo, que está lá no dicionário de símbolos, diz que o Édipo oscila entre o nervosismo e a banalização. Por que banalização? A gente vai ver agora. Entrou em luta e massacrou Laio com seus acompanhantes. Não é comum isso, né, pessoal? Sujeito numa briga de trânsito, que é o caso aqui, né, numa encruzilhada, uma fechada, um fechou o outro no trânsito, ele matar assim, uma galera não é normal, precisa ser muito insolente, muito nervoso e ao mesmo tempo um grau de banalidade muito grande com relação à vida alheia. Nas cercanias, seus passos levaram-no em seguida a Tebas. Seus passos, né, a importância dos pés. Nas cercanias da cidade defrontou a Esfinge. Na aula passada comentei e mostrei a imagem, inclusive, né? Esse monstro tinha rosto e peito de mulher, corpo de leão, garras e asas de águia. Propunha enigmas aos passantes e devorava os que não os decifravam. Incontáveis tebanos já tinham sido suas vítimas. Creonte, no poder desde a morte de Laio, oferecera o reino e a mão da rainha viúva a quem livrasse Tebas daquela desgraça. Já estão entendendo todo o enredo por aqui, né? A Édipo, a esfinge perguntou que animal andava de manhã sobre 4 pés, sobre 2 durante o dia e sobre 3 à noite. Ele respondeu que era o homem, pois engatinhava na infância, aprumava-se ao depois e, quando velho, se apoiava a um bordão. Destruíra assim o poder do monstro, que se precipitou num despenhadeiro e morreu. Levado à cidade, Édipo assumiu o trono e, cumprindo as previsões do oráculo, desposou Jocasta. Tudo isso acontece antes do ato primeiro, pessoal. Isso é bem importante. Ou seja, todas essas ações fazem parte do mito aqui, narrado
ou pelo menos conhecido pelo público, antes do início da peça. E a peça se inicia, então, com uma peste instalada, melhor dizendo, em Tebas, justamente porque todo esse imbróglio que envolve o Édipo, envolve Laio e envolve Jocasta, está todo encoberto e precisa ser trazido à luz, à clareza, ao conhecimento de todos. O problema do conhecimento é fundamental em Édipo. Notem bem, Freud, muitos séculos depois, milênios depois, vai explorar essa história e vai criar o conceito de complexo de Édipo, para dizer que há sempre uma rivalidade entre filhos e pais com relação aos sexos idênticos, aos gêneros idênticos. Ou seja, o filho homem tem uma rivalidade com o pai e filha tem uma rivalidade com a mãe. Complexo de Electra daí. Essa generalização do Freud, que foi muito discutida nas décadas seguintes, até hoje é uma interpretação, então, em que esta história, este mito que depois passou para o teatro, e que nas mãos, ou melhor, na mente de Freud, quer explicar, segundo Freud, uma estrutura permanente no ser humano, que é um processo de desenvolvimento que entra a questão da sexualidade, sem dúvida nenhuma, mas que tem a ver também com a maturidade de todos nós. Nesse caso específico dos filhos homens, que para que ganhe a maturidade é necessário matar o pai, mesmo que simbolicamente. Nesse caso, não só simbolicamente, mas de maneira real, um real fictício, evidentemente, mas de maneira efetiva. É impressionante o modo como, e é algo para vocês pensarem, né? Édipo não tinha complexo de Édipo, porque ele não queria matar o pai, e nem se casar com a mãe. Quando ele recebeu esse oráculo, né, essa profecia, o que ele faz? Ele foge daqueles que ele imaginava que eram os pais verdadeiros. Sendo assim, pessoal, essa curta aula, essa breve aula, é só um preparativo aqui, trazendo outros elementos para que nós desenvolvamos na aula ao vivo. Ok? Forte abraço e até logo.